Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Quero cumprimentar a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui nessa manhã e vim aqui dividir uma palavra do Senhor para com os irmãos que o Senhor colocou no meu coração, o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo ardendo em meu coração. Quero compartilhar essa palavra com os irmãos que está ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 23. Quem puder, que possa estar aí abrindo comigo para a gente compartilhar essa palavra poderosa, a palavra de Deus, que é a boca do Deus vivo falando conosco. E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Gostaria de fazer aqui uma breve oração para a introdução dessa palavra, Que o Espírito Santo possa falar com vidas e que Ele possa dar resposta, assim, para aqueles que têm buscado a resposta do Senhor na palavra de Deus. Senhor, grande Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença. Te damos graças, Senhor, por este dia, qual o Senhor preparou para nós. Te damos graças pelo fôlego de vida, Pai. Nós te louvamos, meu Deus, que o Senhor possa alcançar, Senhor, o coração daqueles que têm esperado em Ti uma resposta, Pai, que têm buscado a Tua face, que o coração deles tem sido voltado para a Sua palavra, Pai, que o Senhor possa manifestar o Seu poder através dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos ler então, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 23, que diz: Davi livra Keila. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos que em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou gados e fez grandes estragos entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja para que descessem a Keila para cercar Davi e seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traze aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão aos cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-ia aos cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Amém? Até aí, o Senhor me dava. Irmãos, essa palavra o Senhor me deu 2 vezes e me chamou a atenção nessa palavra aqui. É que nós devemos atentar que aquela batalha não era de Davi,
né? Eles não estavam pelejando contra o rei Davi. Eles estavam pelejando contra os moradores de Keila, né? Que era ali uma região, uma cidade, um povo, né? Então, a peleja não era contra o rei Davi, mas sim contra o povo de Keila. E Davi se compadeceu daquela cidade, daqueles cidadãos ali daquela cidade, porque eles não tinham nenhuma defesa, não tinha quem saísse por eles. E Davi se colocou ali no lugar deles, se compadeceu deles e foi ali, guerreou, juntou seus homens, guerreou ali em favor de Keila, né? E ali deu a vitória, livrou, a palavra de Deus fala que Davi livrou Keila, a cidade de Keila, das mãos dos inimigos, dos filisteus. Mas chegando a um certo ponto que Davi também tinha os seus perseguidores, os seus inimigos, né? E ali, quando Davi achou que estava tranquilo naquela cidade, onde ele poderia encontrar refúgio ali para ele, para os homens dele, né? E também para aquele povo que ele tinha salvado das mãos do inimigo, poderia ficar ali pelo menos por um tempo para poder descansar, né? Das batalhas, das guerras, porque ele fugia de Saul, porque Saul o perseguia, né? Saul o perseguia por causa de inveja, né? Então ele fugiu ali, ele andou fugindo, mas ele livrou aquele povo de Keila. E quando ele pensou que ia descansar, de repente, alguém dali, a palavra de Deus diz que sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com o éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila e disse: Saul, Deus entregou nas minhas mãos, pois está encerrado entrando em cidades de portas e ferrolhos. Aqui ele fala, né? Aqui alguém entregou ali, foi até Saul entregando a Davi, né? Que ele estava ali naquela cidade. E o inimigo, né, achou que Davi não tinha saída mais, que ele estava sozinho, que ele estava desamparado, né? Então que ele poderia ali entregar, que ele poderia pegar a Davi e acabar com a vida de Davi. Mas ele esqueceu que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem qualquer. Davi era um homem temente a Deus desde pequeno, né? E Davi tinha aquela comunhão com Deus, Davi tinha intimidade com Deus, a ponto de falar diretamente com Deus, ao contrário de Saul, que Saul, o perseguidor de Davi, ele tinha que pedir e consultar a profetas e outras coisas mais para se aproximar de Deus. Mas Davi não, Davi, aleluia, ele tinha intimidade com Deus, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós temos intimidade com o Senhor, com o próprio Deus, os nossos inimigos, eles não ficarão de pé, eles não ficam de pé, porque não luta contra nós, mas sim contra o Deus que nós servimos. E o nosso Deus é o Deus de tudo, é aquele que criou o céu e a terra, é Ele que tem o controle na palma de suas mãos. Esse Deus é um Deus que move céu, move terra, porque o Salmo 46 vai dizer que Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo, que o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, o nosso refúgio. E agindo o Senhor Deus, quem impedirá? Não é verdade? Então, o Senhor era com Davi e não com Saul. Porque Deus, Ele vê o proceder da nossa caminhada. Saul, ele usava subterfúgios para poder saber de coisas e ele achava que Deus era com ele. Ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Ele achou que era o fim de Davi. Agora peguei. Deus ainda achou que era Deus que era com ele para poder fazer vingança, para poder perseguir o servo dele. Mas Deus não é com pessoas vingativas. Deus não é com pessoas mentirosas.
Deus não é com pessoas que usam de subterfúgios, que consultam outras coisas para poder saber o futuro. Deus, Ele quer que nós tenhamos um coração voltado somente para Ele e confiar somente nele. Que a nossa confiança tem que estar depositada no nome do Deus vivo, no Deus que fez os céus e a terra. A Ele a honra, a Ele a glória. E Davi tinha essa confiança. Por isso Davi tinha a presença do Senhor. Por isso Davi tinha acesso à presença do Senhor e Saul não. Então aqui vem me chamando a atenção que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo intimidade com Deus, mesmo tendo um Deus que poderia livrá-lo de tudo e qualquer coisa, porque só o Senhor é Deus, ele foi e consultou ao Senhor. E diz aqui no versículo 9: sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos que Keila na sua mão, descerá Saul com o teu servo, com o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. Olha só, aqui Davi perguntava diretamente ao Senhor, né? Ele perguntava ao Senhor se ele estivesse ali naquela cidade, como ele já tinha salvado, né? Aquele cidadão, aquela cidade dos inimigos, dos filisteus. Se mesmo ele tendo feito aqueles feitos ali, mostrado que ele era um homem bom, um homem de confiança, um homem que poderia estar ali, proteger eles e tudo, se aqueles cidadãos de Keila, eles entregariam Davi e seus homens ali para Saul, né? Então aqui ele disse, e disse o Senhor, descerá. Ele disse, pode saber que Saul vai descer atrás de você. E aqui no versículo 11 ele está falando, o Senhor dá a resposta a Davi, dizendo que Saul desceria contra ele. Sim, deu a resposta, sim, descerá. O seu inimigo, ele vai descer até você, ele vai te perseguir. Mas isso aqui prova que muitas das vezes, mesmo a gente tendo comunhão com o Senhor e tendo um Deus tão poderoso, tão maravilhoso quanto o Deus vivo, o Deus de Israel, o Senhor permite certas coisas em nossas vidas para que nós venhamos a aprender, até nas dificuldades que nós temos, irmãos, até naquilo que parece ser injusto. O Senhor tem um plano para nós, o Senhor tem ali, através dessas injustiças que nós achamos ser injusto, porque nós não sabemos qual o plano do Senhor. Às vezes nós achamos que aquilo não é certo, aquilo que está acontecendo, mas através daquilo ali, daquela injustiça, Deus está trabalhando para o nosso bem, porque a Bíblia diz que tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Então, muitas das vezes que nós passamos por injustiças e não sabemos por quê, e às vezes indagamos a Deus, por quê, Senhor? Se o Senhor pode nos livrar, se o Senhor pode tirar o inimigo do nosso caminho, o Senhor não tira, mas lá na frente você vai ver que com tudo isso que o Senhor permitiu é para te fortalecer, é para poder te fazer mais forte, te fazer mais arisco, te fazer mais atento às coisas que ainda hão de vir, coisas mais pesadas, coisas com mais responsabilidades, ou às vezes lutas maiores, que você vai ter condições de se sair bem, porque você confia no nome do Deus vivo, porque você tem a confiança no Senhor. E aqui ele continua dizendo no versículo 12, disse mais Davi, entregar-me-ia o cidadão de Keila a mim e aos meus homens na mão de Saul? E disse o Senhor, entregaria. Olha, irmão, que coisa decepcionante foi para Davi ouvir uma coisa dessa, porque ele pensou,
por tanto que eu fiz por esse povo, eles ainda vão me entregar na mão do inimigo? Sim, porque o povo, as pessoas são falhos. O ser humano, ele é falho, ninguém é perfeito, né? Nós somos sujeitos a fraquezas, a falha. E o povo ali estava com medo, o povo de Keila, eles tinham medo, né? Eles tinham medo do rei Saul, porque o rei Saul era o rei de Israel no momento, né? E ele tinha ali, com certeza, muitos homens de guerra, homens valorosos, que poderiam massacrar toda aquela cidade num só sopro, né? Então, o povo de Keila ficou com medo, né? E entregaria ali o rei Davi junto, que ainda não era o rei Davi, né? Que era Davi, junto com seus 600 homens que estavam com ele, porque o Senhor falou isso para ele. E isso entristeceu o coração de Davi. Mas ao mesmo tempo que entristeceu o coração de Davi, Davi entendeu a fraqueza do ser humano, que a confiança dele teria que ser sempre no Senhor, e não no homem e na mulher, e não na comunidade, não na igreja, não no grupo de oração, não no grupo de louvor, mas sim no Deus Todo-Poderoso. Porque muitas vezes, mesmo estando dentro de um ministério, muitas vezes estando dentro do ministério, fazendo ali a sua parte, fazendo o melhor para ajudar o seu irmão, para ajudar aquele ministério, ali você ainda tem que continuar depositando sua confiança no Senhor, porque muitas das vezes você vai ter decepção com aquelas pessoas que você ajudou, ou com aquelas pessoas que você ajuda, que você contribui ali com o ministério, mas com o Senhor você pode contar sempre. Ele nunca vai te deixar, Ele nunca vai te trair, Ele nunca vai, em momento algum, fraquejar naquilo que Ele falou com você. Se o Senhor falou que vai fazer algo para você, Ele vai fazer. E se o Senhor falou que não vai fazer, Ele não vai fazer, porque o nosso Deus é um Deus de clareza. Nosso Deus não trabalha na dúvida. É sim, sim, não, não. Assim como o Senhor disse aqui a resposta de Davi, que Davi tinha que sair daquela cidade. Davi perguntou ao Senhor. Ele perguntou se Saul desceria contra ele. E ele disse, descerá. Depois ele perguntou, o povo de que ele entregará eu e meus homens nas mãos de Saul? Ele entregaria. Então o Senhor falou tudo para ele. Então Davi depositou a confiança no Senhor, e a nossa confiança tem que estar depositada no Senhor Deus de Israel. Eu quero deixar essa palavra aqui para os irmãos. No final, ele diz assim, então se levantou Davi com os seus homens e uns 600 e saíram de Keila e foram-se onde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou sair de contra ele. Então Davi, pelo bem daquela cidade que ele já tinha ajudado, né, livrado aquela cidade dos filisteus, dos inimigos, né, ele se retirou dali para que também não viesse um mal maior sobre aquelas pessoas, sobre aqueles cidadãos de Keila, porque o rei Saul, ele não estava olhando para o bem de ninguém. Ele ia descer, ele ia massacrar crianças, idosos, jovens, por causa de Davi, né? Mas o pior de tudo ali é que o próprio povo ia entregar a Davi nas mãos do inimigo, do perseguidor, né? Quando Davi achou que podia contar com aquele povo, e ali ele teve a prova que não pode contar, porque na verdade nós não podemos contar com ninguém mesmo, irmãos. Nós podemos contar somente com o nosso Deus, aquele que é fiel, né? Aquele que nos sustenta todos os dias, aquele que manda o seu maná, que é a palavra de Deus todos os dias, que é a nossa bússola, é aquele que nos orienta através da bússola, através do maná, que é a palavra de Deus. Então, por isso, é importante a nossa comunhão com Deus. É importante nós termos intimidade com o Senhor. E como é que nós temos intimidade com o Senhor? Nos esforçando através da palavra de Deus, nos esforçando na oração,
nos esforçando no jejum, nos esforçando para ser uma pessoa melhor a cada dia, para agradar ao nosso Deus, né? E nunca depositando nossa confiança nas pessoas, porque por mais boas que as pessoas são, por mais generosas, mas ainda são seres humanos como eu, como você. Nós também falhamos, nós também fraquejamos, precisamos da graça do Senhor, precisamos da direção do Espírito Santo para nos manter em pé, para nos direcionar na obra, para que nós não venhamos pecar tanto, porque somos pecadores, mas que nós venhamos pecar menos, que cada dia mais nós possamos transmitir a luz do Espírito de Deus, né, para que o nome do Senhor seja honrado. Mas o que eu quero deixar mesmo aqui, o que eu quero deixar mesmo para a meditação dos irmãos, é que tua confiança deve estar somente no Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós devemos colocar nossa confiança no nome do Senhor e consultar sempre ao Senhor, independente do ministério que você está, independente do lugar que você está, independente de qual cidade que você está, independente de qual bairro que você está, independente de qual família que você está, independente de qualquer situação que você esteja, você deve consultar o Senhor Deus vivo dentro da sua palavra, porque Ele é a bússola, Ele é a bússola, Ele é a direção. E quando você tem essa intimidade, como Davi tinha, ainda não era nem rei, mas tinha a intimidade com Deus de chegar e perguntar diretamente para Deus, não usando subterfúgios assim como Saul usava, não precisava de, profetas, e tudo para poder estar falando com Deus. Davi diretamente falava com o Senhor. Então, que você também possa ter essa liberdade, porque hoje em dia nós temos mais liberdade ainda por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Ali lá, milênios de anos, o Senhor Jesus Cristo veio, se despiu da sua glória e veio para nos salvar, para nos dar livre acesso ao Pai, para que nós possamos ter livre acesso, sem precisar de subterfúgio, mas podemos dobrar os nossos joelhos, falar com o Senhor e pedir ao Senhor a orientação através de sua palavra, e Ele fala conosco. Que nessa manhã você possa receber a direção do Espírito Santo e que você possa ouvir essa direção e nunca duvidar, sempre crendo quando o Senhor falar, crendo que o Senhor que está falando contigo, porque assim Davi ouviu a voz do Senhor.